Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como sabem também que a cada edição a gente recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas propostos pelo programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com Gustavo Reis. Ele é escritor e tem uma história de vida para lá de interessante. Você não vai querer sair da frente da TV. Fique com a gente que é rapidinho o intervalo do Assunto Cidade. Muito bem, voltamos então para o início do programa Assunto Cidade. Como eu falei hoje, com a honra de receber aqui o escritor Gustavo Reis. Nós vamos conversar sobre vários aspectos da vida de um homem, da vida de uma pessoa, com base justamente nessas armadilhas que o destino hoje em dia costuma traçar para a gente. O Gustavo tem um depoimento de vida muito interessante, que está no livro Diário de um Ex-Dono de Casas Noturnas. Em primeiro lugar, Gustavo, obrigado pela presença, obrigado por ter achado aí um espaço na sua agenda, aí, já tão atribulada com tantas atividades, e deixo antes um espaço para você cumprimentar o telespectador. Amém. Obrigado, Valdir, eu que agradeço. Você, telespectador que está nos assistindo agora, é uma honra para a gente estar aqui nesse programa, né? Esse livro foi escrito com muito carinho, né? É um testemunho de vida realmente, de milagre, de superação de vida, né? Conta desde os bastidores da época, quando eu comecei as baladas, né? Conta desde o começo, né? Desde a infância, a primeira bebida, né? Primeira baseado que eu fumei, primeira carreira de cocaína que eu cheirei, né? Primeira balada que eu promovi, festa rave, né? Esse mundo de fama, glamour, até eu me tornar apresentador, né? de televisão, na Rede TV, depois também locutor de rádio, né? Na afiliada da Jovem Pan, aqui no litoral. E a gente tem uma história de vida assim, bem conturbada, mas de superação, né? Porque eu tive um encontro com Deus, né? Com Jesus Cristo, e Ele pôde me salvar, né? Desse mundo aí de drogas, prostituição, né? Dessa fama, desse glamour que não te preenche verdadeiramente. Só Jesus pode te preencher. Então é legal nesse livro porque eu conto o quê? O meu testemunho de vida, né? Começa com uma carta, na verdade, de suicídio. Né, o livro, né? Você lê, você pensa que o escritor está morto. Você só vai descobrir, né, no meio do livro que na verdade se trata de uma morte espiritual, né, uma morte para as coisas que são erradas. Né? Então é bem legal o livro, eu acho muito bacana. Gustavo, você mora em Guarujá, você é de Guarujá? E hoje eu sou do Guarujá, era de São Paulo, paulista. Você está aqui há quanto tempo? Para cá faz mais ou menos de 10 a 12 anos que eu vim para cá. Né? Eu vim para implantar, inclusive, uma danceteria aqui. Lá dentro do Hotel do Silvio Santos. Ah, né? Tá. Do Jequiti. Isso. Implantei uma danceteria lá. Na época, vendi a minha participação. Na época, eu estava em depressão. Nessa época, você ainda estava perdidão, pode falar. Totalmente perdidão. Totalmente perdidão. Vim para cá, eu estava em depressão. Fazia 2 anos que eu não saía do meu quarto. Tá? Mesmo sendo dono de casa noturna, eu ia só pra balada, voltava e me trancava dentro do meu esconderijo secreto, que era o meu quarto. Não tomava banho de vez em quando, não comia direito, né? Não, ficava no escuro, sabe? Uma coisa meio aprisionado mesmo ali na depressão, né? E eu fui diagnosticado com uma doença que não tinha cura, né? Que é o transtorno bipolar. Né? Um dia você acha que você é o super-homem, você sai pelado correndo na rua, né? Pode tudo. Pode tudo, ninguém vai te prender, pode andar armado, pode fazer o que você quiser, né? E no outro dia você está assistindo um lixo, a pior pessoa do mundo, não quer fazer nada, quer morrer, né? Não quer mais viver. Né? Eu estava toda vez que tinha que tomar remédio tarja preta por dia e fui curado, eu conto no livro, né? O Diário de um Ex-Dono de Casas Noturnas, como eu fui curado dessa doença que não tem cura, né? E dessa transformação de vida, né? Não sou contra a balada, tá? Deixando claro isso, porque eu fui dono de casa noturna, só que eu acho que as coisas têm que ser feitas com equilíbrio. E naquela época, né, a gente vai indo, e quando vai ver, a gente perde o equilíbrio, né? Então você curtir uma festa sem bebida, sem drogas, né? Conhecendo pessoas interessantes, legal, né? Agora você caminhar por esses caminhos assim, de bebida, droga, né, fama, glamour, autoafirmação, né? Isso é algo que não é bacana. Quem acompanha com mais atenção aí a programação da emissora Guaru TV, da TV Guarujá, já pode ter acompanhado a entrevista do Gustavo no programa Forró Bodó, do Gilson Lima, uma entrevista sensacional que o Gilson, com toda a sua simplicidade e seus propósitos positivos, fez uma entrevista muito bacana e a gente está reforçando aqui então, o lançamento do livro. Eu queria te falar o seguinte: esse mundo das drogas, né, que é um mundo das drogas e da marginalidade, vamos dizer assim, se é que a gente se a gente deve associar
Esse mundo, ele geralmente é aquele mundo que cativa as pessoas assim, de uma classe social menos favorecida. A gente costuma muito dizer que o traficante alicia as pessoas nas comunidades carentes, né? Sim. Justamente pela dificuldade que a pessoa tem de comprar um tênis, de comprar um celular bom, um celular bacana. Mas você não é de uma camada menos favorecida da população. Você é uma outra linhagem, vamos dizer assim. Sim, sim. Vivia num outro socioeconômica, mundo, socioeconomicamente falando, né? Como é que foi essa sua entrada assim nesse mundo, assim, Gustavo? É uma prova de que a armadilha está aí para qualquer um, né? Sim, para qualquer pessoa. Na verdade, eu acho que a maior armadilha é você não se aceitar, né? Você não saber quem você é, né? Aquilo que realmente você gosta, aquilo que realmente você quer para o seu futuro, para a sua vida, né? Então eu me deparei muito jovem, tendo tudo. Eu morava num apartamento de luxo em São Paulo, né? Tinha um cinema dentro da minha casa. O meu pai tinha uma empresa muito bem sucedida, com clientes como Silvio Santos, Leonardo Senna, Ricardo Almeida, do São Paulo Fashion Week, né? Estilista. Pessoas que ali contratavam o serviço do meu pai para fazer essas casas do futuro, né? Tudo assim, você falava assim, acende a luz. Aí a luz acendia, apaga a luz, apagava. Sabe, todo mundo de volta. Isso há 15, 20 anos atrás. Só havia nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, né? E assim, no meio dos bambambãs dos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? Meu pai importou esses produtos para cá, e então eu tinha tudo. Eu tinha tudo bom e do melhor, né? Só que aconteceu, chegou uma hora que você se depara com o seu interior. Você fala assim, mas quem eu sou, né? O dinheiro, ele não me preenche, né? A aceitação dos outros também não me preenche. Eu precisava me descobrir. Infelizmente, eu fui me descobrir num momento da minha vida onde meu pai e minha mãe estavam se separando. Então eu perdi a referência. Né? A referência do quê? De um lar estruturado, né? A referência ali de como você deve amar o próximo, né? Como você deve amar a si mesmo para você poder amar o próximo, que está na Bíblia Sagrada isso, né? Que Jesus nos ensina. E por causa disso, muito jovem, uma separação ali, eu acabei indo por quê? Pela admiração daqueles que eu achava que eram populares. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 12 anos. Então eu perdi a referência, né? A referência do quê? Dentro da minha casa. Então eu comecei a me espelhar em pessoas, e às vezes até mesmo em filmes, né? Até na televisão, por exemplo, programas de televisão, como novelas, que te ensinam coisas que às vezes não é uma referência. Exatamente. E ali eu comecei a me espelhar nisso. E eu comecei o quê? Não tinha irmão mais velho, não tinha, né, ninguém para me inspirar, comecei a me inspirar em exemplos errados. Né? Um dos exemplos foi o quê? Eu comecei a ter uma briga dentro do colégio, né? As pessoas começaram a não me aceitar ali, né? Por algum motivo, começaram a fazer aquele famoso bullying. Né? Com as crianças. E eu comecei o quê? Eu preciso ser aceito, eu sou um cara legal, não. Por que estão falando que eu não sou legal? E o bullying em cima de você era em relação ao quê? Eu era um rapaz muito magro, um rapaz que tinha os dentes muito pra frente, né? Dentuço, né? Só que eu era muito bom no basquete, eu era muito bom nos esportes. Então muita gente gostava de mim, mas aqueles que tinham inveja, né, talvez do meu talento, das coisas, começaram a o quê? A querer mostrar os meus defeitos, a exteriorizar isso. Então começaram a criar apelidos, né? Começaram a me zoar, digamos assim, e eu comecei a me sentir o quê? Inferiorizado. E aí para buscar o quê? A autoafirmação, né? Eu comecei o quê? A buscar a droga. Eu falei assim, não, olha, aquele marginal ali do meu bairro, todo mundo respeita ele. Entendi. Por onde ele passa, né, as pessoas nem brincam com ele, nem xingam ele, nem humilham ele. Por quê? Porque senão sabe que vai tomar um pau. Ou senão o cara andava armado, o cara, né, tinha fama de que já tinha até matado gente. Então eu falo, eu preciso desse respeito. Eu preciso dessa proteção. Claro. E aí eu comecei a buscar o quê? Na droga, nas companhias erradas, o exemplo de autoafirmação, o exemplo de reconhecimento que eu precisava. Então eu comecei a me levar para o quê? Para o tráfico, comecei a me levar para o uso excessivo de drogas, né? E assim por diante. E eu abri minha primeira danceteria, com 18 anos de idade, muito novo, né? São Paulo. São Paulo, né? Na região da Vila Olímpia, né? Que é uma das melhores baladas da época. Badalado lá. Fui apadrinhado, né? Por o quê? Por um cara que era da noite, ele fazia Skull Beats, grandes festas, raves, festas monumentais, né? Tinha uma agência de publicidade e ele começou a falar para todo mundo que eu era primo dele. Então eu comecei a ter acesso da noite por dia às melhores festas do Brasil, como se fosse o primo do cara que organizava as melhores festas do Brasil. E isso me trouxe uma aceitação, poder, fama, dinheiro muito rapidamente, né? Só que algo que não preenchia a minha alma verdadeiramente.
Eu estava buscando, que nem eu disse, a referência em pessoas erradas e de aceitação, né? Essa sua entrada assim nesse mundo glamuroso de casas noturnas e tudo, foi em função da relação que você já tinha familiar ou já em função da vida que você entrou? Meu pai foi DJ. Certo. Né? Então ele era um hobby, não era uma profissão. Ele foi depois, né, para a área de tecnologia, de áudio e vídeo, porque ele começou como DJ. Ele até me contou que ele pagava a faculdade dele gravando fitinhas, cassetes. Ele ia dormir, aí quando fazia tec, 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 ele acordava, gravei uma fitinha. Ele vendia essa fitinha para pagar a faculdade. Né? Então ele era DJ, tocava em danceterias e tal. Então eu fui presenteado muito cedo com equipamento de DJ de última geração, né? Porque meu pai mexia com isso. Então eu comecei a aprender, aí comecei a ficar amigo de algumas pessoas no meu prédio que também eram DJs, só que pessoas muito mais velhas, né? Então você muito cedo, andando com pessoas muito mais velhas, que já podem fazer, já sabem decidir por si só, você acaba sendo influenciado, né? E eu acabei o quê? Indo rapidamente para esse meio de balada, não sei o quê. E por causa disso, né, eu frequentei aquelas famosas matinês, né? Hoje em dia, vou te ser sincero, tá? Paz. Matinê é um perigo para o jovem hoje. Se você não souber qual matinê, qual lugar o seu filho está frequentando, pode ser uma porta de entrada para muita coisa. Pode ser uma porta de entrada para muita coisa ruim. Eu comecei ali. Sabe qual que era o problema da matinê? Quando você chegava na matinê, você não podia beber bebida alcoólica, certo? Porque para menor de idade você não pode beber. Só que os próprios organizadores que tinham que ser mais velhos, porque eles eram os donos, né, da noite, da festa, o próprio dono da casa noturna, entendeu? Ele facilitava o quê? A entrada de bebidas alcoólicas para aqueles que são mais velhos, que estão organizando a festa, não para os menores. Só que se você é amigo do mais velho, sempre tem um jeitinho de você tomar aquele tapinha ali, de você fazer aquela coisa errada ali. E aí você vai sendo induzido. Quando você vai ver, por que você se tornou popular? Porque você faz o que os outros não fazem. Porque você tem acesso ao que os outros não têm. Por que eu era o cara naquela época? Porque eu tinha o VIP da noite de sábado, que era só para maior de idade. Só que eu era menor de idade. Então, como eu era menor de idade, eu tinha acesso à bebida dentro da balada que não podia. E eu era um cara que tinha os convites para poder entrar na noite de maior de idade, então eu era reconhecido pelos jovens daquela época como se fosse um deus. Claro. Nossa, ele consegue coisas que nós aqui não conseguimos. Né? E aí eu comecei o quê? Falsificar RG para poder entrar nas danceterias que era para maior de idade, então começou as fraudes, né? E assim vai indo, até o ponto que eu me tornei dono de casa noturna, porque eu cresci nesse meio. Né? Aí eu comecei o quê? A praticar coisas erradas dentro da minha própria casa noturna, né? Facilitando acesso de bebida, acesso de menores, acesso até mesmo de drogas muitas vezes, permitido, porque eu era usuário. Então eu vou o quê? Permitir que a pessoa use. E pelo contrário, muitas vezes eu falava para o meu segurança, toma droga para dar para mim. Entendi. E aí eu e os meus amigos utilizávamos aquilo. Né? Por quê? Porque eu não conhecia Deus naquela época. Eu não sabia que isso era errado, que eu estava fazendo mal para o meu corpo, mal para as pessoas que me conheciam, levando pessoas para o mau caminho. Mas eu fui sendo levado, né, sem referência de pessoas, né? Claro. Fui sendo levado por esses caminhos. A primeira casa noturna que você abriu foi na Vila Olímpia, se falou, e depois você expandiu o negócio aí com outras casas também? Sim. Teve mais? Na verdade eu rodei o Brasil, né? Algumas regiões, claro, não todas. Implantando as casas noturnas minhas próprias e às vezes fazendo eventos de outros, né? De outros amigos, organizadores. Então eu fui para Santa Catarina, Florianópolis, fui para Riviera, ali Maresias, essa área de São Sebastião, Ilhabela, Campos do Jordão, próprio Guarujá, né? São Paulo, né? E assim por diante, fui indo, né? Então eu levava a minha danceteria, só pelo período da temporada, que bombava, certo. Fazia aquelas megas festas muitas vezes de frente para o mar, luxuosas, com pessoas famosas, com rádios envolvidas, apresentadores frequentavam as minhas danceterias, né? Grandes pessoas da Globo hoje em dia frequentaram, apresentadores hoje atuais estavam no meu camarote, né? Eu até brinco que tem uma certa japonesa, né? Que hoje em dia apresenta um programa de televisão que ela frequentava a minha casa noturna, né? Entre outros, né? Pessoas muito famosas. E a gente estava ali, nesse meio, acostumado com isso, né? Só que aquilo que eu disse, chegou uma hora que eu até quis ter um programa de televisão, né? Para quê? Para querer me autoafirmar ainda mais, para querer me sentir famoso, reconhecido, aceito. Programa de rádio, Rede TV, Jovem Pan, comecei a ter. Programa de TV você teve na Rede TV, né? Na Rede TV, afiliado da Rede TV e afiliado da Jovem Pan. Qual que era o programa? Chamava Praia Show. Um programa que era tipo mochilão, né? Eu pegava, apresentava as praias, o que tinha de legal para fazer, pontos turísticos, noitadas,
né, os bastidores ali do turismo daquela praia em específico, né? E antes desse eu tive o programa Day Night, que era um programa na emissora um pouco menor, mas era um programa que mostrava os bastidores da noite, né? Era só noite, então ele estava nas danceterias, casas noturnas. Tanto é que um dos capítulos do livro, né, que eu falo sobre isso, né, em Bebebusca da Fama, né, que hoje em dia tá muito, todo mundo quer, não, quer aparecer, né, no Big Brother Brasil, ser famoso, 15 minutos de fama, ganhar aqueles milhões, só que aí você vê o histórico dessas pessoas depois, ficam sem aparecer na mídia, muitos acabam indo por caminhos piores, né, que nem no livro, a história de um grande cantor, né, internacional, né, gravou em vários países e nacionalmente reconhecidíssimo, né, que infelizmente eu gravei um filme com ele, o filme dele, da história de vida dele, inclusive, que se perdeu para as drogas, morreu por overdose, né. Então, assim, eu só não cito os nomes porque... No livro você não cita nome de ninguém. Não cito o nome de ninguém, justamente por causa da privacidade das pessoas, né. É até para dar aquele mistério também, você tentar descobrir, né, quem que era a pessoa, né. Mas é bem legal, assim, o livro é muito legal, é um livro que ele instrui o jovem, né, para fazer as escolhas certas, da forma certa. Então, pais, comprem o livro, deem de presente, né, para os seus filhos, né. Uma estratégia que Deus me deu foi justamente isso, é uma capa totalmente inovadora, né, um equipamento de DJ, né, balada, né, e eu era dono de casa noturna, era DJ, né, a história tem tudo a ver, e você vai lendo o livro e você vai se deparando com o que é certo e o que é errado, para você mesmo formar a sua opinião sobre as coisas, né? E eu falo também da minha conversão, né? No momento que eu fui curado da doença que não tinha cura, né, e tive um encontro com Deus. Gustavo, você teve um momento na vida assim que foi uma ruptura do mal pro bem, né? Hoje você leva essa mensagem para as pessoas, inclusive, e dividindo com as pessoas, compartilhando com as pessoas a sua experiência, tanto a negativa quanto a positiva. Você acha que, na sua opinião, assim, a prática, a rotina nas casas noturnas, assim, continua a mesma coisa? Está pior do que na tua época ou melhorou? Na verdade, não é só as casas noturnas, né? O mundo só tem caminhado para o pior, infelizmente, né? A gente vê hoje em dia isso. Mas as casas noturnas, né, focando naquilo que você me perguntou, com certeza. Naquela época, quase não tinham, por exemplo, danceterias GLS. Naquela época. Era uma ou outra, um negócio muito restrito, né? Você quase não podia entrar, era só aquele mundinho. Hoje em dia, você vai em qualquer balada, você vê homem se beijando, mulher com mulher. Né? Eu não sou contra a pessoa fazer isso se ela quer fazer isso, porque a vida é dela, ela faz o que ela quiser. Mas você trazer isso, né, para o público em geral, às vezes está passando num shopping, você uma criança pequena passando e vendo uma cena dessa, ou às vezes uma própria novela hoje em dia já mostrando isso, né, e que conta totalmente a palavra de Deus, né, conta totalmente o que Deus prega, né, ele ama o pecador, mas ele não gosta do pecado, daquilo que está fazendo, né? Daquilo que o ser humano acaba fazendo com a sua vida, né? Então, assim, eu tive relações homossexuais, por exemplo, né? E eu falo isso por experiência própria, né? O que eu vivi, né? Então, eu não estou falando isso porque eu estou julgando ou sendo homofóbico. Não, eu tive a experiência, eu passei por isso, né? E eu tenho a minha opinião formada baseada na minha experiência que eu tive de que isso não é bom. Não foi bom. Vou te dar um exemplo. Imagina se a humanidade inteira fosse assim. Não iam mais nascer bebês. A família, a humanidade seria extinta. É complicado. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, tem certas coisas que é um assunto meio delicado a gente tocar, mas eu falo sobre isso no livro porque eu tive a minha experiência com isso. Né? A danceteria hoje em dia. Hoje em dia, a maioria das danceterias, infelizmente, o acesso do menor de idade para entrar em festas com bebidas alcoólicas liberadas, hoje é muito maior do que antigamente. Né? O acesso à droga hoje dentro das danceterias e de festas raves é muito maior do que antigamente. Então você vai ver, hoje lançaram uma droga, você não sei se estão sabendo, nos Estados Unidos, que a pessoa vira um zumbi, ela se morde. Tem um vídeo mostrando que ele se debate como um zumbi, não fala nada com nada e se autodilacera. As drogas pioraram. As drogas elas vão sendo aprimoradas aí, né? Não sei se é a palavra certa isso, mas ela, na sua época, era um tipo de droga. Hoje em dia são outros tipos que às vezes até mais fácil de manipulação, de transporte. O problema é que o pior é que a humanidade, conforme a malícia vai aumentando, sabe como é que agora eles têm uma droga? Eles têm uma droga para criança, tá? Que você parece um símbolozinho, por exemplo, um dadinho,
outro um coraçãozinho, um apelo infantil. Um moranguinho, um apelo infantil. Então, para quê? Para induzir o jovem a consumir aquilo. Você está me entendendo ou não? Ele não tem nem opinião formada ainda, ele não sabe nem o que é certo e errado ainda, não sabe o que é melhor para a vida dele e já está sendo induzido, né, a um caminho errado. Né? Então, assim, como eu disse, eu não sou contra a balada. Eu fui dono de casa noturna, eu amo festa, tanto é que eu faço um evento hoje por mês que chama Maná Holy Lounge, que é uma festa, né? Só que é uma festa do bem. Não tem bebida alcoólica, não tem drogas, né? Não tem sexo. Que nem... Eu fazia sexo dentro da minha danceteria com 2, 3 mulheres dentro do banheiro. Né? Então, olha que situação que quando a gente chega. Vamos supor, uma coisa, por exemplo, você tem os eventos do bem que você promove e tal, a gente vai falar isso, mas as danceterias nos moldes que você convivia, ainda continua existindo, né? Sim. Continua existindo do mesmo jeito. Que tipo de conselho, que tipo de recomendação que você faz, assim, faria assim, para as pessoas, ou para os pais, ou para os jovens, adolescentes, no sentido de se preservar, de evitar aquele contato do jeito que você teve? Eu queria que você... Que tipo de coisa, que situação que se pode evitar, assim? Aquele velho não deixar o copo em cima do balcão, para não tomar aquele Boa Noite Cinderela, aquele tipo de... Isso todo pai alerta, logicamente, seus filhos e suas filhas, né? Mas o que mais você recomendaria? Assim, eu costumo dizer que só tem uma coisa que muda o ser humano, né? É a palavra de Deus, é Jesus. Ele é o único que verdadeiramente pode mudar a pessoa e pode até proteger. Então, o que eu instruo? Que você eduque o seu filho dentro da igreja, né? Baseado no quê? Na palavra de Deus. Ele conhecendo a verdade, ele será liberto. E você ensinando o caminho que a criança deve seguir, ela jamais esquecerá dele. Então, o caminho do bem. Né? Se você ensinar para ele que, olha, esse corpo aqui, ó, é o templo do Espírito Santo. Né? Esse corpo não é teu, ele é de Deus. E se você usar droga, se você beber, se você fumar, você está denegrindo o seu corpo, você está desgastando o seu corpo, você está trazendo mal para o seu corpo. Está dando para outro. Exatamente. Então, assim, conforme você ensina a criança, isso vai acontecendo. Eu não aconselho você proibir, né? Eu acho que proibir não é uma coisa certa, né? Não, você não vai. É até pior. Você tem que ganhar o teu filho na amizade. Você quer ir? Vamos junto. Não vai, porque eu vi um programa lá do Valdir lá. Não, vamos junto. Você quer ir? Eu vou com você. Vamos lá na casa do turno, não tem problema. Pega aqui na minha mão, filho, vamos lá. A gente vai, vamos na matinê junto lá, vamos junto no barzinho, normal. Seja o amigo do seu filho, para estar com ele, para que quando vier o mal, você poder ensinar para ele. Você está vendo aquele pessoal que está fazendo aquilo ali? Ó? Eu já passei por isso, filho. Eu sei que aquele caminho ali vai ser errado. Agora, você proibir é pior. Né? E se você perder também a confiança do seu filho, brigar, também é pior. Você vai só repelir ele de você, né? Do caminho da luz, do caminho do bem, né? Ô, Gustavo, eu queria deixar no ar assim, uma pergunta para você. Além de escrever o livro, você também deve ter sentido assim, a necessidade de trabalhar, de agir assim, com mais eficácia, assim, no sentido de recuperação de jovens, principalmente com a questão das drogas, né? Eu sei que você tem um projeto de implantação no centro de recuperação em Guarujá, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, eu só queria que você deixasse isso para o segundo bloco, se você me permitir. Claro. Vamos falar mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Gustavo Reis. Gustavo Reis, que é escritor, está lançando ainda, nós vamos dar detalhes aí sobre o lançamento do livro, Diário de um Ex-Dono de Casas Noturnas. O Gustavo tem uma história de vida interessante que ele estava contando aqui no primeiro bloco, todo esse glamour de vida noturna acabou levando para um mundo que é aquele mundo que ninguém quer ver seu filho, ninguém quer ver a si próprio, que é o mundo das drogas, infelizmente, que infelizmente não é um privilégio, como a gente falou aqui no primeiro bloco, de classes menos favorecidas socialmente. Então, é uma coisa que pode atingir qualquer pessoa de qualquer camada social. A gente deixou no ar no primeiro bloco a informação sobre a casa de recuperação que você e o seu grupo estão tentando implantar. E eu queria que você falasse também um pouco dessa sua experiência religiosa. Como é que foi, o que você vem fazendo atualmente, assim, até como um motivo a mais. Você não está só lançando um livro, só contando sua vida. Você também quer ajudar, está com uma perspectiva de ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema, né? Com certeza, Valdir. Na verdade, assim, a minha história com Deus, né, como eu narro no livro, chegou um momento da minha vida que o vazio era muito grande dentro de mim. Né? E eu precisava encontrar Deus, eu precisava encontrar uma saída, né? Porque eu estava em depressão, uma doença que não tinha cura.
Fui numa igreja evangélica, né? Poderia ter ido em qualquer outra, porque até tentei em várias igrejas, mas fui na igreja evangélica, né? A Bola de Neve, ao qual eu encontrei Jesus, né? Naquele momento ali, Deus falou comigo. Falou, ó, tua vida está acontecendo isso, você brigou com seu pai, você está nas drogas, você está com depressão, você está doente, você precisa de Deus. E eu tive que reconhecer isso. Aí naquele momento eu chorei, reconheci, no dia seguinte, sem brincadeira, Valdir, milagrosamente eu não tinha mais vontade de usar droga, beber, fazer nada de errado. Aceitei Jesus ali, verdadeiramente, todo o meu coração. Foi do nada, assim? Não precisou de tratamento nenhum, não sou de casa nenhuma, não sou de nada, foi só Deus. Mas Deus qual foi o momento, assim, que você se encontrou, assim? Você lembra disso? Assim? Lembro. Foi no meio da noite, foi... Começou com um grito que eu dei de desespero para Deus, dizendo, Deus, está acontecendo tudo de errado na minha vida, por quê? Eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado. Mas olha que irônico, eu fazia tudo isso de errado para mim. Eu não fazia para os outros, mas eu estava fazendo para mim, para o meu próprio corpo, para mim mesmo, as minhas atitudes erradas. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E ali eu falei, Deus, por que está acontecendo? Ele ouviu dos céus, né? Esse meu grito de socorro. E aí ele falou, vou te mostrar então, filho, o porquê que você está assim. E aí ele começou a me mostrar que a balada, do jeito que eu estava vivendo, ficando cada dia com uma mulher, usando todo dia bebida, todo dia drogas, né? Estava me fazendo mal, eu tinha que me afastar. Aí eu falei, Deus, eu quero me afastar, mas eu não consigo. Eu fiz uma oração, eu quero me afastar, mas eu não consigo. E aí Deus foi me dando força. Até o momento que chegou um amigo meu, que sofreu um acidente de moto, quase morreu, viu o mundo espiritual, viu que existia céu, que existia inferno, viu um demônio, vou falar a realidade, um demônio dando risada dele, ele caído no chão, perguntou se ele queria ajuda, e ele lá quase morrendo, e aí ele me convidou para poder ir na igreja que ele tinha ido, que ele aceitou Jesus. Aí eu fui, porque eu não conhecia, não tinha acesso nenhum, né? A nenhuma igreja nunca tinha ido antes. Aí eu fui. Nessa que eu fui, nesse dia que eu fui, o pastor estava pregando exatamente o que aconteceu com a minha vida. Eu vi que Deus era real, só Deus poderia saber, ninguém me conhecia lá. Por uma coincidência. Por uma coincidência, ninguém me conhecia lá. Como é que ele ia falar tudo o que estava acontecendo na minha vida? E ali eu comecei a... Foi o toque do Espírito Santo mesmo, sabe? Quando você começa a chorar, se emocionar. Comecei a chorar. Quando eu fui ver, eu estava lá na frente do altar, abraçando o cara lá, pedindo perdão por tudo que eu tinha feito de errado. Aceitei Jesus. No dia seguinte eu nunca mais tive vontade de usar droga. A única coisa foi que eu não conseguia largar era o cigarro, né? Aí eu fiquei 6 meses lutando contra o cigarro e depois também larguei. Fui curado de tudo isso, droga, bebida, prostituição, cigarro, larguei, né? E hoje eu gosto de ajudar pessoas assim. Então eu passei pelas ruas, vejo um morador de rua. Quanto tempo tem isso, Gustavo, esse momento? Esse momento que eu tive um encontro com Jesus faz uns 8 anos, mais ou menos. É uns 8 anos. E aí eu comecei então a querer ajudar o próximo, né? Claro. Então eu comecei a ajudar moradores de rua, internar moradores de rua em casa de recuperação. E vi que eu precisava ter uma casa de recuperação mais aberta para que eu pudesse trabalhar, porque eram muitas pessoas me pedindo ajuda e nas casas que já existiam não tinha condições de abrigá-los. Então foi quando um pastor me ofereceu um espaço para eu poder fazer no Perequê, né, uma casa de recuperação. Então eu conto com você, telespectador, né, que possa nos ajudar. Seja com doações de materiais de construção, né? Não precisa ser dinheiro, nada. Até mesmo com seu trabalho voluntário, né? De querendo ir lá ajudar. Não, eu sou pedreiro, posso ajudar a levantar, construir. Como que as pessoas podem encontrar o trabalho? Vocês podem encontrar colocando no Facebook Igreja Luz, com 2 Es, em procurar amigos. Tá? Ali você procurar amigos no Facebook, você vai encontrar a página da igreja, né? Ou você pode ir pelo meu próprio Facebook pessoal, que é www.facebook.com/escritor Gustavo Reis. Tendo acesso a isso, você vai me encontrar, a gente marca um dia para você ir lá conhecer o espaço, para ver o que você pode ajudar, de qualquer forma. Pode ser com doações voluntárias, pode ser com sua mão de obra, o seu trabalho, né? A gente está disposto a qualquer tipo de ajuda que precisamos, para poder recuperar essas pessoas, moradores de rua, dependentes químicos, né? Agora, hoje eu sou pastor da Igreja Luz, né? Ela fica na Praia do Pernambuco. Você pode ter acesso à nossa página, né? O portal da igreja, pelo www.radioluz.com. Tá? Ali você tem acesso a pregações minhas, você tem acesso a músicas de qualidade, internacionais, né? Rap, reggae, forró, de tudo um pouco tem lá no portal, né? Músicas que levam para o bem. Dá para gostar de tudo isso, de rap, de reggae, sem precisar necessariamente passar pelas drogas. Né? Tanto é que nosso culto na Igreja Luz, a gente toca reggae, toca rap, toca pop rock. Esse evento que eu te falei, o Maná Holy Lounge, que é um evento do bem que nós fazemos, que é uma festa, uma balada, uma vez por mês, né? Lá na Pousada Luz, na Praia do Pernambuco. Ali você tem acesso a isso, a rap, a reggae. Eu até convidei outro dia um rapper daqui da região, o Mano Tarja. Salve aí, Mano Tarja.
Ele é um cara muito bacana, cara. Um cara que veio aí também do gueto e tal, né? Se envolveu também com coisas erradas na vida, mas aceitou Jesus e hoje canta rap pra Deus, pra fazer o bem, né? E você indo no Maná Holy Lounge, você tem acesso a músicas de qualidade, né? Um encontro com Deus, assim, de uma forma sobrenatural, né? E para conseguir montar essa casa de recuperação, eu vi que eu precisava de um certo envolvimento político também. Então agora eu estou vindo, né, como pré-candidato a vereador pelo PEN 51. Né? Espero ter o seu voto para que possa continuar ajudando. Partido Ecológico Nacional. PEN 51, Partido Ecológico Nacional, né? Gustavo Reis, pré-candidato ainda a vereador, né? Na Câmara, logicamente, sua bandeira seria de desenvolvimento de programas sociais aí. Sem dúvida, e regularização fundiária. Tá? Eu vejo hoje uma carência tão grande lá onde a gente está implantando a Casa de Recuperação. Nós estamos com esgoto a céu aberto, nós estamos com barracos à torta direita, a gente andando no meio das vielazinhas para poder pregar a palavra de Deus, para poder ajudar essas pessoas, né? E sem apoio, muitas vezes, de recursos financeiros do próprio governo para regularizar, né, a situação de moradia, saneamento básico da população. Né? Essa igreja é atrás dos restaurantes ali ou é naquele outro lado? Lá naquele outro lado? No final mesmo, dentro da comunidade. Indo para o terminal de ônibus lá. Final do terminal de ônibus ali. É bem lá no meio. Gustavo, eu queria que você falasse dos lançamentos, a gente já está quase estourando o tempo. Eu falasse dos lançamentos do livro. O livro ainda está quentinho aqui, ó, tá com cheiro de novo aqui. E o Gustavo, você vai fazer o lançamento quando? Então, o lançamento, né, da editora, né, vai ser em São Paulo, agora dia 29, né, sexta-feira, né, num congresso, tá, internacional. Está vindo por leitores de vários países, né? O livro vai ser lançado lá, tá? No Congresso de Batalha Espiritual, né? Na Bola de Neve sede, tá? Dia 29 agora, sexta-feira. A doutora Neuza Itioca, né? Que é uma apóstola bem renomada no meio de cura e libertação, foi quem escreveu o prefácio do livro, ela que organiza esse congresso, ela é a fundadora da editora também, a editora Amar, tá? Para quem quiser, a sua livraria, se você quiser contratar, né, para os serviços aí da editora para levar para a tua livraria, a editora Amar, tá? Você tem acesso pelo site www.lojaamar.com, lá você já encontra o livro, tá? Para adquirir o livro, se você quiser, você também telespectador. Você pode encontrar também na livraria Chamar, né? No Guarujá, na Avenida Demar de Barros, 2131, na livraria Peniel, aqui em Vicente de Carvalho, na Rua Maranhão 272, e na livraria Elohim, aqui na Rua Joana de Melo Faro 536. O livro já se encontra aqui, o lançamento oficial é em São Paulo, dia 29, e teremos um lançamento que eu já lhe convido, né, o seu programa para estar lá, agora dia 16 de setembro, na Pousada Luz, no Guarujá. Estamos convidando toda a imprensa, né? A nossa assessor de imprensa já está disparando um mailing para convidar todas as televisões, todos os rádios. A pousada é no Pernambuco. Pernambuco. Vai ser dia 16 de setembro, aqui no Guarujá. Você que estiver nos assistindo pode aparecer, será com certeza bem recebido lá. Né? Em relação a contatos para eventos, né? Se você quiser me convidar, às vezes eu posso estar indo levar aí uma palestra, né? Seja na sua empresa, seja na sua instituição, né, seja até mesmo na igreja, né, você pode entrar em contato comigo pela página do Facebook, né, escritor Gustavo Reis, né, www.facebook.com/escritor Gustavo Reis, né, e o bacana é a mudança de vida, né, você vê aqui a história, desde quando eu tive a minha primeira briga, né, quando eu perdi a minha virgindade, a primeira arma, que eu andei armado, né, quando eu comecei a traficar, vender drogas, né. Qual foi a parte que você mais ficou constrangido, assim, que você viu publicado, assim, falando, ai, caramba, não devia ter contado isso, assim? Então, na verdade teve coisas que eu não contei no livro, que chegaram a demais. Eu não fiz cometi nenhum crime que prejudicasse realmente alguém, né? Não matei ninguém, né? Mas teve coisas, assim, que moralmente, né? Você preferiu esconder? Que o que eu fiz, que só eu e Deus, eu falei para Deus, isso aí eu não tenho como revelar, mas muita coisa foi contada no livro, inclusive com os bastidores da balada, da fama, do glamour, né, das festas raves, até uma vez que a ponte caiu, eu fiz uma festa num pier, que caiu a ponte, com pessoas dentro do mar. Ave Maria. Um dia que eu fui com uma escuna, contratei uma escuna, né, com um DJ, com bebida alcoólica, tudo, rodamos Ilhabela inteira num tempo virado, não quis cancelar a festa por causa de fama, de dinheiro, pessoas ali quase morreram, né? Então assim, tá contado tudo no livro, o diário de um ex-dono de casas noturnas, né, por Gustavo Reis.
Gustavo, você com certeza vai gostar. parabéns pela postura, pela sinceridade assim, nos seus propósitos. Parabenizo e desejo muitíssima sorte aí, que você trilhe cada vez mais aí esse caminho do bem. Aí. Infelizmente a gente tem um horário limitado, mas antes de terminar, deixa o espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. Bacana. Pessoal, convido vocês, tá? Dia 16 de setembro, para vocês estarem indo no lançamento do livro, né? Na festa oficial que nós vamos fazer na Pousada Luz, tá? Na Rua das Acácias, número 46, Praia de Pernambuco, a partir das 8 horas, dia 16 de setembro. Né? Vamos estar lá, acredito eu, vamos convidar televisões, jornais e você, telespectador, para nos prestigiar nesse dia, vai ser bem bacana. Né? E se eu pudesse falar para você hoje, o que eu falaria é o seguinte: só existe um que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode curar você, a tua alma, seja físico ou interiormente. Né? Foi Ele que me curou, foi Ele que me salvou. E eu tenho certeza, se você estiver passando por uma depressão neste momento, ou se você estiver por um caminho que você não está enxergando mais saída, vai nos procurar lá na Igreja Luz, né? Na Rua das Acácias mesmo, número 46. Nossos cursos são de terça, quinta e domingo. Terça e quinta às 20 horas e domingo às 18 horas. Sou eu que pastoreio a igreja, prego lá todos os dias e eu tenho certeza que você indo lá, a gente vai junto batalhar em oração para que você também possa ter uma transformação na tua vida. Amém? Obrigado, Gustavo. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição da Assunto Cidade. Até logo a todos.